Não deu para o time do técnico Tite, a pressão muito grande sobre o técnico rubro-negro. O Flamengo chegou ao jogo de hoje com 5 derrotas nesta Libertadores. Eu confesso que esperava, depois daquela entrevista coletiva do Tite, quando ele disse: podem ter certeza de que um gol sai. Lá não vi esse momento. Gabigol entrou. Alguém viu o Gabigol pegar na bola? Mas é vergonhoso o que está jogando. Agora a impressão que se tem é que o Tite está de saco cheio, fazendo pelo contrato, mas de saco cheio. Gol lá, falou, né? Vai sair gol, né? Vai sair gol. O Tite tem que ser demitido. Sendo bem direto, deixando as coisas bem claras aqui. O Flamengo se encaixou na marcação do Peñarol, fez o segundo tempo pior, foi mais na base da vontade de tentar numa bola, numa jogada de individualidade, buscar um resultado, do que num time organizado. Passa pelo treinador, mas passa pelos jogadores também, que estão muito abaixo. Os craques do time, Arrascaeta e De La Cruz, não jogaram hoje. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. E a imprensa esportiva de todo o Brasil largou o aço no Tite após a eliminação do Flamengo para o Peñarol pela Libertadores da América. O Flamengo não conseguiu a classificação, ficou em 0-0, uma atuação apática que o técnico Tite fez o Flamengo fazer em campo, e agora a imprensa esportiva detonou e nós vamos analisar nesse momento. Teve protesto da torcida do Flamengo na chegada do Flamengo no Rio de Janeiro. Faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp e vamos juntos aqui analisar nesse momento a imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre essa eliminação do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Galvão Bueno, link na descrição como crédito. Bora para as informações do Flamengo. Teve protesto na chegada do Flamengo no Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo estava no aeroporto esperando a chegada do Flamengo, que foi na madrugada desta sexta-feira. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro com esse clima de protesto. A torcida do Flamengo protestou após a eliminação do Flamengo na Libertadores da América. E o alvo desse protesto era o técnico Tite e também a presidência do Flamengo, Rodolfo Landim e Marcos Braz. O Flamengo 0-0 em Montevidéu. Não deu para o time do técnico Tite, a pressão muito grande sobre o técnico rubro-negro. Quem traz as informações do Uruguai é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Não deu para o Flamengo mais uma vez na Copa Conmebol Libertadores. Acabou eliminado depois de um empate em 0-0 com o Peñarol aqui no estádio Campeão del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai. O Flamengo até tentou, teve algumas finalizações, mas não saiu do zero no placar. Uma festa muito grande da torcida, com foguetório, uma fumaça enorme. Pressionaram bastante, o Flamengo não conseguiu avançar de fase. Então o Peñarol agora avança, pega o Botafogo, o Flamengo fica pelo meio do caminho. Quarto jogo consecutivo sem vencer na temporada. Aumenta, claro, a pressão sobre o técnico Tite e ouvimos os personagens dessa partida aqui no Campeão del Siglo. Fizemos um bom primeiro tempo, no meu modo de ver. No segundo tempo aceleramos o jogo ali um pouco, entramos um pouco no jogo deles, só como eu falei, a ansiedade de fazer gol. É triste, é difícil falar. É até difícil falar, sem palavras, frustrado com esse resultado. Perdemos a classificação no jogo em casa. Eles jogaram as duas séries por uma bola, os dois jogos por uma bola, eles conseguiram ela e foram felizes, estão na mérito deles. Eles estão na próxima fase, acredito que foi o que eles planejaram, jogar por uma bola. Então é pedir desculpa do torcedor, a gente tem mais um restante de temporada, que a gente tem que trabalhar firme para conquistar o título, seja na Copa do Brasil ou no Brasileiro. Defendido el equipo para jugarle a Flamengo 180 minutos y que no te haga un gol. Me gustaría ver los antecedentes de Flamengo en los últimos 20 años, si pasó algo así. Peñarol, como dije, está haciendo honor a su historia. Todos nos sienten la fuerza, lo que es esta camiseta y las cosas que ha logrado. Entonces estamos en un lugar, primero merecidamente, y después que todos sentimos que hemos
ganado el respeto nuevamente de estar en un lugar de privilegio. Flamengo eliminado da Copa Conmebol Libertadores, pressão grande sobre o técnico Tite, sobre os jogadores também. A delegação volta ainda hoje para o Rio de Janeiro e aí o Flamengo agora tem um jogo contra o Atlético Paranaense, próximo domingo no Maracanã e logo em seguida, 3 dias depois, Corinthians pela Copa do Brasil, início da semifinal, jogo no Rio de Janeiro. Grande Pedro Torre, muito obrigado. Que jogo vai ser esse, hein? Flamengo e Atlético Paranaense em busca da recuperação, os dois eliminados nesta quinta-feira. Bom, Deleite Carboneiro, 0-0, muito mais posse de bola do Flamengo, 73%. Olha, foram quase 1.000 passes trocados nos dois jogos. 451 nesta quinta-feira contra 104 do Peñarol. 13-5 em finalizações, mas olha o número de certas, muito baixo, né? 2-1. 41 ações na área rival contra 9 do Peñarol, que venceu mais duelos, 56 contra 49. Ô Rafa, a gente viu o Tite falando ali, não, volume, produziu, foi efetivo, faltou o gol. Faltou mais que o gol, faltou agressividade, né? Faltou ser, tá muito, como se diz, o arame liso. Troca, passe e não entra na área do Diego, do Aguerre, que era goleiro do América no ano passado, né? E criticado no América, inclusive, mas fez 2 bons jogos contra o Flamengo. Mas faltou efetividade do Flamengo e é isso que está faltando que o torcedor critica tanto, né, Rafa? Eu acho que em relação às críticas sobre o time, sim, né? Falta a transformar esse controle, essa agressividade que eu acho até que existiu. O Flamengo, principalmente no segundo tempo do jogo de hoje, foi muito intenso, muito presente no campo de ataque, plantou os seus homens de construção, de movimentação, todos no campo do oponente, isso obrigou o Peñarol a fazer a marcação em linha baixa o jogo praticamente inteiro, com linha de 5. Então o Flamengo tentou, né? Não se pode crucificar o time pela falta da iniciativa. Acho que o debate do Flamengo ele não pode ser reduzido às falhas do Tite, que são muitas, e ao mesmo tempo não pode ser minimizado como algo circunstancial pelo simples fato de a bola não ter entrado, né? Ela não entra por acaso e muito menos sozinha. O Flamengo precisava ter, não só hoje, como já há algum tempo, e aí eu acho que reside uma crítica bastante legítima à metodologia de trabalho do Tite, alternativas ante as circunstâncias. O clube que tem o elenco mais caro do país, com jogadores que são de notório valor de mercado, não pode estar limitado a 2, 3 modelos planificados de jogo. Precisa estar mais aberto a variações. O Tite volta a falar sobre tempo. É o ônus que se paga por jogar várias competições. O calendário é o mesmo, cronologicamente, para todo mundo. Quem joga mais campeonatos, treina menos. Então, compete o treinador a arrumar soluções com um pouco mais de agilidade. Não dá também para comprar o discurso das ausências. Sim, fazem falta Cebolinha, Pedro, Vinha, Michael, Luiz Araújo, todos jogadores importantes. Mas o time que entra em campo hoje é melhor do que o adversário. Se a gente fizesse aquele chamado cara a cara, né, do o quem é quem antes do jogo entre Flamengo e Peñarol, o Flamengo ganharia em 9, 10 ou até nas 11 posições, comparando individualmente jogador por jogador. Então não cabe também essa justificativa. O que dá para dizer é que o Flamengo, ponto 1, pegou um adversário muito bem estruturado defensivamente. Ponto 2, não teve competência para transformar o seu jogo em oportunidades mais cristalinas, e as poucas que surgiram não teve capacidade de fazer gol. Aí não é nem agressividade, aí realmente é competência, é eficiência, é eficácia. O Flamengo cruzou 40 bolas, só 9 certas. É muito pouco para um time com os recursos técnicos que o Flamengo possui. E acho que a discussão sobre os problemas do Flamengo vão muito além do Tite. A gente pode debater mais sobre isso. Tem muito jogador que tem direito adquirido, tem ficha corrida, tem lastro, tem história, tá na galeria do Flamengo, mas que não estão jogando nada, viu, Edu? Pois é, e faz tempo que o Flamengo não ganha em Libertadores fora de casa. A gente separou para você. Esse ano, por exemplo, não tinha um adversário singelo, modesto, como o Palestino. Jogou com o Alcas recentemente também, né? Enfim, a gente está vendo aí... Nublense. Como visitante, não ganha desde 2023. Quer dizer, nos últimos 9 jogos,
4 empates, 5 derrotas. É um aproveitamento de 14,8%, 6 gols marcados, 12 sofridos. Não vence desde agosto de 2022. Quer dizer, é algo que não condiz com o tamanho, com a qualidade desse elenco, Rafa. E eu acho que realmente é diminuir demais, falar, puxa, perdemos o Pedro. Claro, perdeu o Michael também, a gente sabe, Luiz Araújo, Cebolinha. Mas que o time joga para o Pedro. Não é possível que jogadores deste quilate joguem dependendo de um jogador, Rafa. O que não é possível é que o Flamengo tenha no Pedro o esteio focal de toda a sua construção coletiva. Aí volta ao raciocínio anterior. Um elenco como o Flamengo possui demanda obrigatoriamente mais repertório de jogadas. O Flamengo hoje, por exemplo, começa o jogo, o Tite puxa o Léo Ortiz para uma linha de 3, libera os 2 laterais, o Varela e o Alexandro. Tira a função do falso 9 com o Arrascaeta, que passa a flutuar com o De La Cruz e com o Gerson. Em algum momento ali, podíamos até desenhar o Flamengo numa espécie de 3-5-2. Seria uma novidade. Eu até, analisando o jogo, na hora falei, olha, o Tite está tentando surpreender o Diego Aguirre, né? Mudando a dinâmica das peças. Isso durou 10 minutos. O Diego Aguirre pegou o Léo Fernandes, jogador de construção, um meio atacante, né? Recuou para fazer uma linha de 5, e aí, obrigatoriamente, não fazia sentido o Flamengo ter mais 3 zagueiros se não havia 2 atacantes do outro lado. E aí o Léo Ortiz volta a ocupar a função de volante. É tudo muito sistemático, muito rápido na dinâmica do jogo. O Flamengo volta a posicionar o Gerson de um lado, o Plata, o outro jogou muito mal, do outro lado, e aí fica um time um pouco mais previsível. Precisava sim ter muito mais repertório, especialmente em ações sem a bola. O Flamengo faz pouquíssimas diagonais, né? O Arrascaeta tenta fazer, mas hoje fisicamente não consegue mais. O Gerson é mais cadenciado, mas também tem esse entendimento, essa inteligência. De um modo geral, o Flamengo acaba sendo um time mais prostrado coletivamente. E não há nada que justifique isso, porque capacidade para ser um time mais dinâmico tem. É muito em função, é claro, da crença do seu treinador e também de uma fase, né, de jogadores vitais para o time. Já falei aqui do Arrascaeta, cito também o Bruno Henrique, cito o De La Cruz. De La Cruz foi contratado com a pecha de ser a grande novidade produtiva do futebol brasileiro. E não está conseguindo render nem sombra do que rendia no River Plate e também na seleção uruguaia, em especial no ano passado. Então, há questões individuais sérias de descompasso técnico, desequilíbrio físico, que resultam somadas no resultado de uma equipe. O futebol é um esporte coletivo, mas ele é a soma de aspectos também individuais, Edu. E um desses craques criados na base do Flamengo fez um desabafo no final da transmissão. Eu estou falando do nosso comentarista, o Tetrazinho, que disse isso. A opinião do Zinho agora no Sport Center. Parabéns ao Peñarol, a sua proposta de jogo, a sua metodologia de jogo, a postura do treinador, do Aguirre, que monta um time que sabe das suas limitações e não tem vergonha de jogar dentro de casa. Tinha um resultado que obteve com sucesso fora de casa, foi para jogar por um empate, conseguiu a vitória. Então em casa ele continuou na mesma postura, marcou muito, se dedicou muito e merece a sua classificação. Agora, indo para o lado do Flamengo é pela incompetência do Flamengo. Teve 90 minutos para criar, para organizar, tem um elenco muito melhor, tem um elenco com muito maior investimento, tem um elenco com muito mais jogadores de qualidade e que não transforma isso em superioridade dentro de campo. O treinador tem a sua parcela de culpa, mas os jogadores também. O treinador busca soluções do banco, bota no jogo. Até tem ideias boas as entradas, mas quando a gente olha para o campo, há uma bagunça, uma desorganização no time. O time jogou melhor no primeiro tempo, mesmo não tendo um time tão ofensivo, de laterais mais ofensivos, de jogadores na frente para pisar dentro da área, né? Falta um centroavante. Eu até falei, a presença do Gabigol para criar, para gerar essas jogadas pelo lado, não teve isso no segundo tempo. O Flamengo se encaixou na marcação do Peñarol, fez o segundo tempo pior, foi mais na base da vontade de tentar numa bola, numa jogada de individualidade, buscar um resultado, do que num time organizado. Passa pelo treinador, mas passa pelos jogadores também, que estão muito abaixo. Os craques do time, Arrascaeta e De La Cruz, não jogaram hoje. Não entraram em campo, não fizeram um jogo, não criaram ofensivamente. Correram, se dedicaram. Eu estou falando de qualidade que o time tem
E isso a gente não vê dentro do campo e o Flamengo está fora da Libertadores. O Flamengo tem 1.300, 1.400 de orçamento. Uma seleção, disparado o melhor elenco do continente. Mas a impressão que se tem, pra mim, vergonhoso, tá? Vergonhoso. Esse Flamengo que tá jogando é vergonhoso. Não tô dizendo que não possa ainda ganhar alguma coisa na temporada, não. Mas é vergonhoso o que tá jogando. Agora, a impressão que se tem é que o Tite tá de saco cheio, fazendo pelo contrato, mas de saco cheio. Parece que já bateu no platô. Parece que os jogadores também estão de saco cheio do Tite. Mas é que tem contrato, né? Então aí os caras vão fazendo só no vai da valsa. Ah, vamos pelo contrato aqui, ver até onde vai e tal. Então eu acho que tenho nada com a vida deles, nem do Tite, nem do Flamengo, nem dos jogadores. Mas acho que seria digno, sabe? Que eles colocassem um fim nessa história. Ia ficar melhor para todo mundo. E o torcedor do Flamengo, eu acho que agradeceria. Agora acabou a Libertadores para o Flamengo, assim como acabou o Brasileirão e também vai acabar a Copa do Brasil. O Flamengo contratou, tem um elenco milionário, grandes jogadores, mas não deu liga com o Tite. Eu errei, porque eu achava que o Tite ia ganhar pelo menos um título expressivo esse ano com o Flamengo. A torcida do Flamengo não gosta do Tite. Bom, a torcida do Flamengo, desde o Jorge Jesus, não gosta de ninguém. Do Renato, do Dorival, do Vitor Pereira, do São Paulo, não gosta de ninguém. Parece que só gosta do Jorge Jesus. Mas o ano acabou para o Flamengo. Vai ter um final de ano aí turbulento, porque a torcida vai fazer muita pressão, muita cobrança, vão pedir a cabeça do Tite. Final do ano tem eleição para presidente do Flamengo. E o Flamengo tem aí o candidato da situação, que eu venho falando também, hein? A coisa pode desandar se esse cara ganhar, hein? Então o Flamengo aí vai ter um final de ano difícil. A nação rubro-negra vive uma noite triste. Não deu. Não deu, não fez o gol, como não tinha feito também no Maracanã. O jogo foi igualzinho, com o Peñarol fechado. Quem esperava que o Peñarol fosse jogar mais ofensivamente por estar em casa, estava redondamente enganado. E o Flamengo mais uma vez mostrou. Tem jogadores de nome, tem jogadores de prestígio, tem história, mas não tem nenhuma jogada ensaiada. Aquela que desarma uma retranca da defesa adversária. Ah, Galvão, mas os jogadores do Flamengo jogaram com muita raça, jogaram. Eles se entregaram. Eles fizeram de tudo, o possível e o impossível, para tentar chegar a um gol. Fizeram. Mas, na verdade, não fizeram nada. Não tiveram nenhuma grande chance de gol. Eu confesso que esperava, depois daquela entrevista coletiva do Tite, quando ele disse: podem ter certeza de que um gol sai lá em Montevidéu. Eu imaginava uma jogada ensaiada por um lado, uma jogada ensaiada pelo outro, porque o Flamengo batia contra a parede da defesa do Peñarol e ficava insistindo em cruzar a bola na área. Ia passar a noite inteira cruzando bola na área sem conseguir nada. Não vi essa jogada, não vi esse momento. O Gabigol entrou. Alguém viu o Gabigol pegar na bola? Ele não chegou nem a pegar na bola, porque nada foi feito para que ele pudesse pegar na bola na entrada da área ou dentro da área para tentar alguma coisa. E eu estou até agora esperando por outras duas coisas. Esperando por Arrascaeta e esperando por De La Cruz. Os dois que tinham que decidir ali a armação da jogada junto com o Gerson. Criar as oportunidades. Arrascaeta não é nem sombra daquele Arrascaeta que era o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano. E o De La Cruz, uruguaio que é, parece que deixou o futebol dele lá no Monumental de Núñez. Lá no campo do River Plate, da Argentina, onde ele jogava, o River Plate que está na semifinal. Então, gente, é o seguinte, o futebol tem suas coisas. Os deuses do futebol determinam certas coisas. Mais uma vez o Flamengo não conseguiu ganhar do Peñarol. Nunca conseguiu uma vitória em cima do Peñarol em jogos de Libertadores. Flamengo eliminado da Libertadores. Alguém em sã consciência pode se dizer surpreso? Não, com certeza que não. Flamengo chegou ao jogo de hoje com 5 derrotas nesta Libertadores. 2 para o Bolívar, uma para o Palestino, uma para o Milionários e essa para o Peñarol lá no Maracanã. Pois é, como um time assim pode
aspirar ser campeão das Américas. O Flamengo de Jorge Jesus, durante o ano inteiro que o Mister trabalhou aqui, teve apenas 4 derrotas. Vou repetir, só nesta Libertadores, o Tite perdeu 5 vezes. Depois do jogo no Maracanã, quando o Flamengo perdeu por 1-0, o Tite disse na entrevista coletiva: lá em Montevidéu vamos criar menos, mas vamos fazer gols. Podem me cobrar. E agora, professor Adenor, o que o rubro-negro quer é muito mais do que fazer um gol em Montevidéu. O rubro-negro quer um time minimamente bem armado, um esquema eficiente de jogo, uma equipe capaz de transformar em gols essa superioridade que demonstra com maior posse de bola, mas que não se transforma em nada. O Flamengo é o típico arame liso. Os jogadores do Flamengo chegam perto da grande área, tocando, e não tem um para chutar gol. Como é que pode fazer isso? O Tite orienta isso? Essa toqueira absolutamente inconsequente? Pelo visto, admite. Teve uma semana para treinar, descansando e treinando. É verdade que ele deixou durante 2 dias o filho dele treinando e foi com os reservas para o Sul. Atitude, ao meu modo de ver, completamente inconcebível. Mas ele fez. E agora a gente viu o Flamengo, mais uma vez, jogar nada, jogar pedrinha. Dominou a posse de bola e daí, posse de bola ganha jogo. Ameaçou pelo menos o goleiro do Peñarol. Eu não me lembro nem sequer uma grande defesa desse goleiro, porque o Flamengo simplesmente não sabe concluir. O Flamengo não sabe o que fazer com a bola. O Flamengo está eliminado nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Como eu disse, 180 minutos, nem um golzinho no Peñarol. Hoje o Peñarol fez a retranquinha lá, segurou e o Flamengo não conseguiu passar da retranca. Muita festa lá em Montevidéu, o Aguirre extremamente comemorado, é uma figura importantíssima, gigante na história do Peñarol, né? E a festa muito grande lá, o Peñarol vai ser o adversário do Botafogo numa das semifinais da Libertadores da América. Quem está lá é o Paulo Calçade, entra ao vivo com a gente agora no Linha de Passe para falar dessa eliminação do Flamengo. E assim, um Flamengo que começou, estava organizado, colocava alguma pressão, não de forma muito aguda e tal, mas no segundo tempo, conforme o tempo foi passando, o time foi se perdendo, se esfacelando, e aí foi aquele desespero no final e a eliminação veio. Calçade, tudo bem com você? Olá, William, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, fã de esportes, aos nossos companheiros. Foi exatamente isso, né? Não foi um Flamengo muito diferente do primeiro jogo, não foi também um Peñarol, né, diferente da primeira partida. A única diferença é que o Peñarol se beneficiava da sua forma de jogar, igual nas 2 partidas. Por quê? Porque o jogo da volta foi uma consequência daquilo que ele construiu no Maracanã. Já o Flamengo, esse sim, tinha que mudar. Mas o Flamengo, aí é uma crítica, né, que é feita ao Tite, e ela não é injusta. O que aconteceu é o seguinte, né? O Flamengo, com todo o elenco que tem, quando perde jogadores, vai ao mercado, contrata novos jogadores. O Flamengo é um time milionário, que pode ir às compras e escolher o jogador que deseja. E quando ele se vê numa situação em que o seu centroavante ele está contundido, ele simplesmente desmonta toda a ideia e a estrutura de jogo que foi montada, parece que exclusivamente para este jogador. Opa, aí tem um problema. Não há um substituto, porque o Tite entende que não é o Gabigol, pelo estilo, porque ele promoveu o quê? Um Flamengo construído em cima de um atacante na área, que define, e o Gabigol tem mais mobilidade, embora este momento do Gabigol não seja o melhor da carreira dele, num ano 2024 que é péssimo para ele, mas ele poderia ajudar o Flamengo. O Carlinhos veio como uma ideia de ser um substituto do Pedro, mas está muito distante, não é, disso. Então o que aconteceu? Este Flamengo, que tem muita grana, quando perdeu um jogador, só tinha uma forma de jogar. Só uma forma de jogar. Aí, cara, você pensa, peraí, com um treinador de Copa do Mundo, um treinador que é muito bom, um elenco que tem jogadores que a maioria não tem, que pode contratar. Quando perde um jogador, desmonta, tem alguma coisa errada aí. O Flamengo deveria ter outras formas de jogar. E a Libertadores, neste momento de quartas de final, mostrou que o Flamengo só tinha um caminho. E o Peñarol fez muito bem, marcou muito bem. O Peñarol teve atuações brilhantes do ponto de vista defensivo, sem a bola. Foi o jogo que o Peñarol escolheu e foi o jogo suficiente para tirar o Flamengo da Libertadores da América. Então, mérito para o Aguirre, mérito para os jogadores, o torcedor não está nem aí, o torcedor aqui queria passar,
Jogo, amigo, jogo é outra coisa. É importante ter o resultado. E o Peñarol teve o resultado. Agora o Flamengo vai ter que debater muito, discutir muito internamente, e a gente já sabe como isso vai terminar. Nós sabemos, com a saída do Tite, para buscar um formato ou novos formatos. Não dá para ter só uma forma de jogar. E quando você perde um jogador, tudo isso desaparece. Claro que, passando a bola para vocês, nós temos comportamentos individuais que não foram nada legais. Arrascaeta joga mais, não jogou. O De La Cruz também. A gente fala de jogadores que tiveram problemas físicos, mais o desmonte do ataque, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Mas a gente esperava mais do Flamengo mesmo assim. Sem dúvida. Calçade pode acionar a qualquer momento, pode interromper a gente aqui. Fala, Pedro, você vai falar? Não, eu falou muito do Tite, né? O trabalho do Tite está perto do fim, né? O trabalho do Tite está perto do fim. E não é uma... perto do fim, Pedro? E não é uma verborragia porque foi eliminado hoje. Está perto do fim porque... Perto do fim o quê? É domingo que vem? Qualquer cenário de eleição ele não fica, ele tem contrato até o final do ano. E a gente viu uma cena hoje muito lamentável, né? Ele tendo que bater boca com o influenciador se comportando quase que como um torcedor que estava o cobrando ali. Antigamente se cobrava na porta, a torcida cobrava na porta do CT do estádio. Agora o influenciador faz às vezes de cobrança, não é entrevista, de cobrança depois de uma coletiva. Então me pergunto também se o Tite quer ficar, né? Se o Tite quer ficar ou se ele precisa. Está perto do fim porque a eleição que se desenha, que independentemente de quem assuma, não vai querer o Tite. E agora é muito mais uma questão de se ele chega à semifinal da Copa do Brasil, se vão esperar o resultado de uma semifinal da Copa do Brasil, porque não aconteceu. Não aconteceu e hoje quando você olha para esse jogo, que é o que o Calçade fala, né? Montado só para o Pedro, sem o Pedro, circula muito, roda muito, vai de um lado para o outro, faz quase aquele movimento de U, né? Mas não sabe como entra na área. Exatamente. Desse U. E não aconteceu, independentemente do resultado de Copa do Brasil. O brasileiro não considera muito. A gente sabe que talvez um título não baixe só para o Flamengo, depois de tudo que ele viveu no ano passado, tudo que ele já é questionado. E agora é como você vai juntar, como você vai encarar isso aí. Se você vai antecipar uma decisão de não ter mais o cara, se você vai segurar o treinador até uma semifinal de Copa do Brasil. Mas o fato é que o Flamengo hoje ele sai da Libertadores, a gente falando do futuro do Tite, não é porque faltou um detalhe, então faltou uma coisinha, foi só o Pedro, tivesse o Pedro ali para colocar aquelas bolas que cruzaram tanto a área para dentro. Não foi isso. O Flamengo não foi um time de muitas chances hoje, o Flamengo foi um time de muita circulação de bola. Tudo isso aqui, caminho é o treinador, precisa de uma renovação de elenco, o que acontece? Eu acho primeiro assim, a gente tem essa tendência a procurar qual que é o problema de um time quando ele é eliminado, quando ele perde um campeonato, quando ele não corresponde às expectativas. O Flamengo, sabe aquela história de era tão pobre que tinha só dinheiro? O Flamengo tem sido isso. O Flamengo tem sido um time tão pobre em tantos aspectos, ele só tem o dinheiro. O dinheiro para contratar grandes jogadores, sim. Mas aí a gente vai procurar as questões. Da diretoria eu estou cansado de falar. E acho que para a diretoria acaba sendo melhor quando você tem um cara do tamanho do Tite para pegar todo o foco em cima dele, né? Sobre a incompetência do treinador, que eu falei aqui outro dia, eu acho que o Tite é muito poupado, ou foi muito poupado durante muito tempo. Acho que o Tite tem enorme responsabilidade por tudo que o Flamengo não joga, e ele está no time há quase um ano. Agora, não é só o Tite, evidentemente. Exato. Tem a questão da postura de vários jogadores, estou falando de postura mesmo, postura de vários jogadores. Talvez o Gabigol seja hoje o símbolo disso, por todas as questões em que ele se envolveu. Aí não tem nem muita discussão, mas existem discussões sobre outro. Tem questão de rendimento técnico e não de postura de outros jogadores. Acho que a direção, falando da direção, cara, assim, vários dos prejuízos que o Flamengo teve nessa temporada são por inoperância da direção do Flamengo. Aceitar as coisas que o Flamengo aceitou, eu acho que qualquer lugar do mundo onde o futebol é tratado minimamente a sério, alguém como o Flamengo não seria prejudicado da maneira que foi pelas ausências de jogadores. E quando eu falo ausência, eu estou falando de uma questão que tem a ver com o calendário, evidentemente. Vamos pegar a Copa América, não é só o Flamengo, tá? Mas nós estamos falando do Flamengo agora. Então você tem a questão do calendário, você tem a questão de que esse festival, esse caminhão de lesões pode ser problema de preparação fisiológica, física e tal, pode ser.
mas também tem uma questão de quantidade de jogos que evidentemente influencia nisso que a gente está vendo. Então, assim, são muitos os problemas. Tem problema com o jogador, tem problema com direção, com a gestão do futebol, que se fosse minimamente competente com tudo que tem à disposição, não vou dizer que ganharia tudo, mas ganharia a maioria dos títulos, possivelmente, do futebol brasileiro. Isso não acontece, não ganhou nada o ano passado. Está numa situação complicada agora, assim, no Campeonato Brasileiro, saiu da Libertadores e ok, pode ser considerado ainda um dos favoritos na Copa do Brasil. Tem o melhor elenco. Embora tem o melhor elenco. Então, eu acho que assim, não adianta falar de uma coisa só se tem 8 mil problemas. Aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Dia triste para todo torcedor do Mengão, vendo o Flamengo com o elenco que tem, a grandiosidade que é, milionário, investimento altíssimo, ser eliminado dessa maneira pelo Peñarol na Libertadores da América. Deixe seu comentário, deixe seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado, sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cicadinho, Júlio fazendo a bola rolar, como já dizia o hino, vou repetir pra vocês, uma vez Flamengo...